Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para o início do segundo ano? Eu espero que sim. Bom, vamos lá. Voltando no tempo para um determinado dia de fevereiro, há 2 meses atrás, em uma sala de reuniões, dentro de uma instalação em algum lugar de Tóquio, um homem que parecia estar na casa dos 40 anos estava lendo informações exibidas em uma tela. Enquanto isso, um adolescente estava escutando em silêncio. Era um adolescente de 15 anos que estava prestes a entrar no ensino médio. A sua identidade não era a de uma criança comum. Ele era alguém que tinha recebido uma educação especial. Uma educação feita por uma instituição secreta conhecida como o Quarto Branco. O Tsukishiro estava passando informações para o adolescente sobre o Kiyotaka e sobre outros 156 alunos. Nesses dados continha seus nomes completos, data de nascimento e sua escola anterior. Mas não era só isso, também tinha os nomes dos pais e irmãos, suas realizações desde a sua infância e até informações sobre com quem eles interagiam. Era uma reunião ultra secreta com informações que nem mesmo os professores foram autorizados a ver. O diretor interino Tsukishiro diz para o adolescente que é crucial que o Kiyotaka seja expulso e retorne ao Quarto Branco antes do final de abril. Eles não poderiam prolongar o plano por mais tempo. O Tsukishiro pede para o adolescente não deixar que o público ou governo descubra sobre o plano, já que isso poderia respingar no professor Ayano Koji. O adolescente do Quarto Branco pergunta se isso quer dizer que ele não deveria atrair atenção desnecessária. O Tsukishiro responde que é isso mesmo. Ele fala que vai apoiar o adolescente com o que puder. Mas como a facção Sakai Yanagi vai estar mais alerta daqui para frente, isso vai limitar qualquer grande movimento que ele possa fazer. O adolescente compreende a situação, mas ainda assim tinha uma expressão de insatisfação no rosto. O Tsukishiro pergunta se ele está insatisfeito do Kiyotaka estar sendo elogiado e tratado como uma obra-prima do Quarto Branco. O Tsukishiro queria fazer o adolescente superar o seu próprio potencial, alimentando seu senso de rivalidade. Kiyotaka Ayano Koji é nossa obra-prima. A cada vez que ouviam essas palavras, o Tsukishiro pensava que isso ia alimentar sentimentos de competição que estava oculto na mente do adolescente. Para o diretor interino, parecia que ele estava lidando com tudo perfeitamente. Mas na realidade, o Tsukishiro tinha interpretado mal uma parte importante. Existia algo que foi colocada na mente dos que estavam no Quarto Branco. Se torne alguém que possa superar Kiyotaka Ayano Koji. Essa ideia os levou a sentir uma sensação de ódio. Um sentimento que alguém como o Tsukishiro, que não foi criado no Quarto Branco, nunca seria capaz de entender. Às vezes, esse ódio chegava até o ponto em que não conseguiam mais controlar, fazendo com que eles agissem de forma imprudente. O Tsukishiro fala que o palco está montado. Tudo o que resta é o adolescente fazer o uso de todas as habilidades. O Tsukishiro diz que olhou o arquivo do adolescente e não tem queixas. Se ele realmente tem aquele nível de habilidade, então para expulsar o Kiyotaka vai ser como roubar um pirulito de criança. Com a explicação terminada, o Tsukishiro desligou a tela. O adolescente, que não tinha mais perguntas, foi em direção à saída da sala. O Tsukishiro estava incomodado com a atitude calma dele. A sua intuição dizia que ele cometeu algum erro na sua explicação. Antes do adolescente sair da sala, o Tsukishiro faz uma pergunta. Ele pergunta se o adolescente não está escondendo nada. Mesmo que ele estivesse do seu lado, não quer dizer que todos na instituição também estavam. O Tsukishiro sabia disso. Desde o início, os dois não se olharam nos olhos. Algo que poderia ter dado certo, pode acabar dando errado. Foi por isso que o Tsukishiro o chamou. Sem se virar, o adolescente simplesmente acenou com a cabeça antes de sair da sala. Ao ficar sozinho, o Tsukishiro desligou as luzes e voltou a sua atenção para a tela. Nela estavam todos os dados do Kiyotaka no Quarto Branco. O Tsukishiro diz que não gosta de usar esse tipo de palavra para descrever as coisas, mas o Kiyotaka é realmente um monstro. Nem era preciso dizer que suas habilidades acadêmicas eram excelentes. Suas habilidades físicas podiam humilhar os adultos. Seu histórico de lutas contra lutadores profissionais não tinha nada além de vitórias. O Tsukishiro se pergunta se uma batalha entre dois colegas do Quarto Branco seria mais justa. Claro, ele já havia elaborado um plano inteligente para garantir que venceria. Mesmo assim, a vitória não era garantida. O Tsukishiro fala que é caçar ou ser caçado. Pode ser um jogo entre crianças, mas certamente ainda vai ser interessante. Como um adulto, ele não estava preocupado. O Tsukishiro lentamente foi executar a missão na qual tinha sido encarregado.
Em um certo ano, muito depois das pessoas terem se acostumado com o século XXI, o mundo estava enfrentando vários tipos de problemas diferentes. O Japão também estava em um ponto de inflexão. A sociedade japonesa começava a mostrar sinais de decadência, como a queda da taxa de natalidade, o envelhecimento da população, questões ambientais e uma queda do poder nacional. Para reconstruir do zero, o governo começou a concentrar os seus esforços para o cultivo dos seus recursos humanos. Como parte dessa política, uma escola foi criada, a Koudou-Kusei. O objetivo da escola era reunir alunos de todo o país e transformar eles em indivíduos equipados para enfrentar o mundo exterior. Uma das características dessa escola é que não considerava as notas do candidato ao selecionar quem vai se matricular. Os alunos escolhidos pelos critérios de seleção da escola possuem uma grande variedade de características. Tem aluno que é bom em estudos, mas tem problema com a comunicação. Outros se destacam nos esportes, mas têm problemas nos estudos. Alguns, por outro lado, nem parecem ter uma única habilidade. Mesmo assim, a escola os reúne e os ensina da mesma forma. Esse sistema de aprendizado seria impensável em uma escola normal. Apesar de todas as personalidades diferentes, esses alunos são estimulados a viver suas vidas em grupos e competir entre si. O objetivo por trás de tudo isso é provavelmente para criar a base necessária para que eles participem de uma sociedade competitiva e sobrevivam em grupo. Aqueles que não são considerados qualificados estão condenados a serem expulsos. Os alunos não conseguem sobreviver nessa escola simplesmente praticando esportes ou estudando com eficácia. Cada ano letivo é dividido em 4 classes diferentes, que vão da classe A até a classe D. No momento da inscrição, cada classe recebe 40 alunos. Juntando as 4 classes dá um total de 160 alunos. Existem outros aspectos que tornam essa uma escola diferente das outras. Os alunos não têm permissão para se comunicar com o mundo exterior, isso até o dia da formatura. Eles também estão proibidos de sair das dependências e são forçados a viver nos dormitórios fornecidos pela escola. O campus é bem grande e altamente equipado com todo tipo de instalações para apoiar os alunos em tudo que eles possam precisar ou desejar. Também tem um shopping de uso exclusivo dos alunos e dos funcionários da escola. Ele tem tudo do que os alunos possam precisar, desde cafés e loja de eletrônicos até salas de karaokê. Os alunos recebem uma certa forma de dinheiro chamada de pontos privados. Com os pontos privados, os alunos podem fazer compras durante o seu tempo na escola. Só que esses pontos não aparecem do nada. Todos os meses, os alunos recebem pontos privados iguais ao número atual de pontos de classe vezes 100. Basicamente, para conseguir pontos privados para viver suas vidas, garantir esses pontos de aula se tornou uma prioridade. Existem várias maneiras de ganhar pontos de classe, mas o método mais comum envolve superar os desafios que são dados pela escola, os chamados exames especiais. Durante esses exames, as 4 classes competem uma contra as outras. Aqueles que se dão bem no exame ganham pontos de classe e aqueles que vão mal perdem. Se uma classe conseguir terminar com 1000 pontos de classe, então os alunos dessa classe ganhariam um valor de 100.000 pontos privados. Por outro lado, se uma classe perder direto nesses exames especiais, a sua pontuação vai cair para 0, o que faria os alunos receber 0 pontos por mês. Essa relação entre pontos de aula e pontos privados é provavelmente a maneira da escola fazer com que os alunos com diferentes formas de pensar trabalhem juntos por um objetivo em comum. Garantindo uma grande soma de pontos significa que eles estariam garantindo uma vida escolar perfeita. Só que a escola foi mais longe do que isso. Os alunos que conseguiram vencer tudo e se formaram na classe A teriam o luxo de escolher qualquer universidade ou emprego que desejassem. Mesmo nos casos mais difíceis, como uma universidade com taxas baixas de aprovação ou uma empresa de primeira classe, os alunos teriam a garantia de entrar com um passe livre. Mas isso não significava que eles deveriam ser muito otimistas. Depois de ser aceito, se o seu potencial não fosse o suficiente para realizar o trabalho, seria natural que eles fossem excluídos e eventualmente eliminados. Mesmo assim, não tinha como negar que era uma oferta atraente. Acho que essa é uma boa visão geral da Koudou-Kusei. Eu, Kiyotaka Yano Koji, sou atualmente um aluno matriculado nesse notável colégio, onde logo estarei embarcando para o meu 2º ano. Desde 1º de abril, sou um aluno da classe D, com um total de 275 pontos de classe. Isso significa que todos os meses vou receber aproximadamente 30.000 pontos. A propósito, a classe com a melhor classificação é a classe liderada pela Arisu. A classe A tem um total de 1.119 pontos. Logo depois vem a classe B da Unami com 542 pontos. Atrás dela está a classe C do Ryuen com 540 pontos. Ao comparar a nossa classe com as outras, a diferença de pontos pode parecer grande, mas mesmo assim, pode ser mais correto dizer que a diferença entre nós diminuiu.
Até que ponto podemos fechar essa lacuna no próximo ano vai fazer toda a diferença. Essa parte é mais uma introdução para o segundo ano. Parece que as coisas vão começar mesmo nos próximos capítulos. Enfim, vou ficando por aqui e até a próxima.